Seja muito bem-vindo ao nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. Acomode-se e acompanhe conosco. No último programa, lemos o trecho da primeira carta de Pedro, capítulo 3, do qual tiramos princípios para a comunicação nos relacionamentos, mais especificamente no casamento. A comunicação é um assunto fascinante. Pedro falou sobre a comunicação sem palavras, mas com um espírito dócil e tranquilo. Interessante, você não acha? Constatar o milagre do seu cônjuge ou qualquer de outra pessoa que esteja desobediente à palavra, ser convencida a assumir a sua posição no relacionamento, sem dizer-lhe qualquer palavra, sem ficar dando sermões, apenas com um espírito dócil e tranquilo. Que incrível, não? Falamos sobre isto no último programa. A comunicação é a recepção e a emissão de ideias, mensagens e informações através de gestos ou outros meios. Ela não tem necessariamente que acontecer através de palavras ou de forma verbal. É por isso que um abraço ou uma mão sobre o ombro pode dizer mais do que 1000 palavras. É bom se sentir à vontade com uma pessoa com quem você não precisa trocar palavra alguma para se sentir em comunhão e em unidade com ela. E o oposto é verdadeiro, ter de falar o tempo todo. Talvez sua boca seja mais rápida do que sua mente e você se sinta à vontade para contar tudo, por ser mais falante. A felicidade está em estar com alguém com que falamos de tudo, sobre coisas boas e coisas ruins, como o trigo e o joio, e depois saber que aquela pessoa vai reter o trigo e soprar para longe o joio, mas com carinho. Não é maravilhoso estar com uma pessoa com quem você se sente absolutamente à vontade para falar sobre tudo? E às vezes isso significa não falar nada, ficar em silêncio e não precisar ficar pisando em ovos, sem estar se preocupando com o que você disse. No capítulo 3 de sua primeira carta, Pedro falou sobre um tipo de comunicação muito eficiente, a comunicação não verbal. Ele falou sobre conduta. Vamos ler os 2 últimos versículos do capítulo 2 de 1 Pedro. Preste atenção. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pedro falou sobre Cristo ser o cabeça da igreja e o pastor e bispo das nossas almas. Pedro estava apresentando o modelo para o casamento e dizendo às mulheres: vocês entendem qual é o lugar de vocês? Vejam bem, Cristo e a igreja. O seu marido é Cristo e você é a igreja. Ele é o pastor e você é a ovelha. Deixe-o pastorear você. Seja submissa a ele, seja espiritual, dócil, quieta e santa. Muitas mulheres não aceitam esse modelo, ovelha e pastora. Elas não querem ser ovelhas. Esse é um desafio e tanto, hein? De onde você tira os padrões e princípios para conduzir a sua vida? Da Bíblia ou da sociedade em que você vive? Se você for guiada pelos padrões culturais de hoje, vai acabar concordando com a ordenação e o casamento de homossexuais. O mundo não se guia pela Bíblia nem segue sua prescrição para moldar seus padrões. Só que a Bíblia contém prescrições para o casamento e diz para as mulheres deixarem que seus maridos sejam seus pastores. Eu já ouvi mulheres me dizerem assim: se Pedro conhecesse o meu marido, ele não teria dito isso nunca. Na verdade, quando o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever essa carta, ele já conhecia o seu marido muito melhor do que você. Os psicólogos dizem que o homem quer se sentir importante e a mulher segura. Isso combina com o que Pedro falou sobre o homem ser o pastor. Ele precisa disso, desde que o homem seja o seu líder. Pedro também conhecia as mulheres e sabia que elas precisam se sentir seguras. Por isso disse que elas devem ser pastoreadas como ovelhas. Se você tiver do seu lado um belo pastor que assume o seu papel e pastoreie você, pronto, você tem o que precisa. Por isso, para começar, assuma o seu papel de ovelha e deixe o seu marido pastorear você. A Bíblia instrui a mulher como agir com seu marido para o bem do marido, não da mulher. Pode até parecer sem sentido para você, mas confie que Deus conhece o homem e a mulher muito bem e por isso deu esse conselho.
Não importa que seja completamente o avesso do que a nossa cultura diz hoje em dia. Não tenha medo de tentar, com a graça de Deus, colocar esse princípio em prática na sua vida. O conceito de submissão ensinado por Pedro é um dos conceitos do Novo Testamento que mais causa controvérsia e mal-entendidos. Os homens distorcem a ideia de submissão e se fixam nela. É impressionante como eles tentam manipular isso. Preste bem atenção no que vou falar. Lendo a primeira carta de Pedro, vemos que Pedro também mandou que todos fossem submissos aos reis e governadores e a todas as autoridades, como se fossem servos de Deus. Ele não falou apenas da submissão da mulher em relação ao seu marido. Ele ordenou que os escravos fossem submissos aos seus senhores, mesmo que seus senhores fossem injustos. Aos jovens, ele mandou ser submisso em relação aos líderes da igreja, uns aos outros e tal. Essa submissão deve ser exercida como se fosse para o Senhor. Ele não falou apenas da submissão da mulher no casamento. Este conceito de submissão não se restringe apenas ao casamento. Quando Pedro falou sobre submissão no casamento, ele falou sobre permitir que o homem seja o pastor de sua mulher. Se foi isso que Deus planejou, é porque isto vai satisfazê-lo, não importa a cultura em que esteja inserido. Pedro apresentou às mulheres o modelo da igreja e disse que elas devem ser submissas aos seus maridos como a igreja é submissa a Cristo. Ele apresentou o modelo assim, as mulheres devem ser submissas como a igreja é submissa a Cristo, e os maridos devem pastorear suas mulheres como Cristo pastoreia a igreja. E por isso ele disse, do mesmo modo vocês, maridos, a mulher é a igreja e o marido é Cristo. Por isso ele disse, do mesmo modo vocês, maridos, na sua opinião, quem ficou com a parte mais difícil? Os maridos devem olhar para esse modelo e agir com a mulher como Cristo age com a igreja. Pedro explicou que o marido deve fazer sua parte, que ele deve fazer sua parte também, no caso de sua mulher não estar sendo obediente à palavra. Pastoreando a sua mulher, honrando-a, ajudando-a, compartilhando tudo com ela, elevando-a ao mesmo nível que o seu, para que haja igualdade entre os dois, recebendo a graça com ela, orando por ela, amando-a. Estas são as 10 coisas que o marido deve fazer no caso de sua mulher não estar sendo obediente à palavra. Ele não tem que ficar dando sermões, não. Ele também precisa viver de uma maneira que a mulher venha observá-lo e dizer, puxa, ele está diferente, ele é um homem realmente, me parece que temente a Deus e tal. Com sua conduta ele precisa mostrar isso. Esses princípios referem-se exatamente isso, à conduta do homem. Quando Pedro falou sobre a conduta da mulher, ele falou apenas sobre como se vestir, sobre sua aparência. Ele disse assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. A beleza demonstra, ou demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, baseados nesse conselho, alguns grupos entendem que uma mulher de Deus não deve usar joias e nem se maquiar e que deve seguir um determinado estilo para se vestir. Eles têm o direito de dar essa interpretação, mas eu não acho que Pedro quis dizer isso. O propósito de Pedro não era ser legalista nessa questão, não. Ele estava falando sobre o coração e o interior das pessoas. Ele estava demonstrando um valor muito grande, ou seja, o valor que Deus dá ao coração da pessoa. Não existe nada mais atraente para a mulher do que ser feliz e santa. Paulo também ensinou alguns princípios referentes à consagração. Ele ensinou que as mulheres que se submetem aos seus maridos devem fazê-lo confiando em Deus, como Sara, que obedeceu a Abraão. Pedro quis dizer que Sara obedeceu a Abraão, mas confiou em Deus. Era assim que as mulheres santas se submetiam aos seus maridos, confiando em Deus. Elas eram consagradas a Deus. Pedro disse, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo.
A razão principal por que devemos pôr esse princípio em prática é porque é isso que o Senhor Deus quer que façamos. Pedro também deixou implícito o conceito de carisma. Preste atenção no versículo 7 e ouça como Pedro se referiu às mulheres. Ele escreve assim: co-herdeiras do dom da graça da vida. Esta é uma bela definição do casamento, hein? Herdeiros da graça de vida. O casamento consiste de duas pessoas que herdam a vida dia a dia. Através do casamento, o homem e a mulher herdam a graça da vida. Eles recebem a graça e a misericórdia para viver na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, em tempos bons e em tempos difíceis. Sabe, é lindo pensar no casamento ideal. No Salmo 128, o salmista explicou como Deus gosta de trabalhar no mundo. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Quando Deus encontra um homem que o teme e o busca, Ele o abençoa e através dele passa essa bênção para a mulher. Essa mulher se torna como a videira frutífera em sua casa. Os seus filhos são como brotos de oliveira, um símbolo de produtividade ao redor da sua mesa. Através da unidade familiar, Deus abençoa a igreja, a cidade, a nação e o mundo. Parece que Pedro estava dizendo: você não precisa ter ou viver uma situação perfeita. O que você faz quando não tem o ideal? Mulheres, vocês são co-herdeiras da graça da vida, mas às vezes vocês têm de ser co-herdeira da graça de vida sozinhas. Peça a Deus a graça para viver um dia de cada vez. Ele lhe dará a graça da qual você é herdeira para ser uma mulher de Deus, porque isto motivará seu marido a assumir a sua posição e a exercer o seu verdadeiro papel. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.